Abertura. Imagens em sequência das sedes dos superiores tribunais e do Supremo. À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Grandes Julgamentos. E hoje nós vamos falar sobre prazo de vigência de patentes no Brasil, em especial produtos e processos farmacêuticos e equipamentos e materiais de uso em saúde. A ação direta de inconstitucionalidade 5529 foi proposta pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, contra o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Patentes, a Lei 9.279 de 1996. Essa lei estabelece que o prazo de vigência da patente não pode ser inferior a 10 anos para invenção e a 7 anos para modelo de utilidade. Os artigos 40 e o parágrafo único divergem em relação ao prazo de vigência das patentes no Brasil. O artigo 40 diz que a patente de invenção valerá pelo prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 anos, contados da data de depósito. E o parágrafo único diz que a validade não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão. A discussão foi em torno da inconstitucionalidade na contagem desse prazo mínimo, cuja contagem se inicia a partir da data do deferimento do pedido, já que, possivelmente, o prazo de concessão da patente poderia ultrapassar o prazo máximo de 20 anos para invenção e 15 anos para modelos de utilidade, gerando assim um prazo de vigência indeterminado. Após a leitura do relatório pelo ministro Dias Toffoli, a sessão seguiu com a sustentação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que sustentou que a possibilidade de a patente vigorar por prazo indeterminado viola a Constituição e que esse monopólio deve ser quebrado em virtude da pandemia do novo coronavírus. O prolongamento do prazo de Augusto exploração Aras, do Procurador-Geral da monopólio República. dia, previsto na norma legal impugnado nesta ação, viola normas 28 de abril de 2021. A possibilidade de a patente vigorar por prazo indeterminado viola o artigo 5º, inciso 29 da Constituição, que estabelece que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário, excelências, para sua utilização. E numa calamidade pública temos que olhar os fatos, a moldura fática com grano Salles. E a manutenção de patentes, nesse contexto, contraria o interesse público e o direito fundamental de todos à saúde. Pelo interessado, o presidente da República falou o advogado-geral da União, André Mendonça, que defendeu que não há, na norma, nenhuma violação constitucional. O primeiro ponto da presente André Mendonça, sustentação diz advogado-geral da respeito União. à questão da validez do dispositivo impugnado. 28 de abril de 2021. Ali estão consagrados critérios objetivos para se determinar a proteção patentária do interessado. Assim, diferentemente com a devida vênia do que pensa e defende a parte autora, não há violação aos postulados constitucionais que foram registrados. Em verdade, e de certa forma, o Dr. Augusto Aras também consigna isso, haveria uma insegurança jurídica na revogação ou no reconhecimento da inconstitucionalidade da norma em questão, acaso seja adotada com efeitos retroativos. Em seguida, seguiram as sustentações dos amigos da Corte. Veja o que disseram os interessados que defenderam a improcedência da ação. Ford, Mercedes-Benz, Liliane Roriz de Sony, Almeida, Associação LG, das Empresas de Lafarge Biotecnologia Holcim, na são Agricultura exemplos e de grandes Agroindústria. empresas que estão deixando o 28 de Brasil abril de somente neste 2021. ano, por motivos vários. Mas, sem dúvida, o ambiente de negócios pouco confiável é um deles, aí incluída a insegurança jurídica. Declarar inconstitucional uma norma que vigora há 25 anos é importar a insegurança jurídica para o sistema de patentes. O comando constitucional é claro. Luiz Henrique do Amaral, A lei Associação Brasileira de assegurará Propriedade um prazo Intelectual. temporário de proteção. Que prazo? O prazo razoável, 28 porque de é o que abril de determina também o 2021. tríplice no artigo 62.2. É o prazo razoável para que o inventor possa se beneficiar da sua tecnologia, possa, com isso, obter investimentos, possa se associar ou até mesmo construir o seu negócio, as suas fábricas, os seus desenvolvimentos. Vale mencionar Gustavo Freitas Moraes, pela primeira vez, Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. O teor do projeto de lei, já mencionado pelo 28 de abril de advogado-geral 2021. da União, no sentido de que
entre outros, devem ser mantidos. Se houver modulação, se for reconhecida a inconstitucionalidade deste artigo, deve haver uma modulação no sentido de manter em vigor pelo menos aquelas patentes já concedidas. E terminando, então, a Interfarma vem pugnar pela constitucionalidade do parágrafo único deste artigo 40, que, como já mencionado, vigorou e vigora por 25 anos. Do ponto de vista da Andef, e já me associando ao que foi Nacional de Defesa Vegetal. Aqui, existe um universo 28 de abril de 2021. Regido, um microsistema regido hoje por essa legislação e com a atuação de outros órgãos, INPI, as agências reguladoras, a Anvisa, o CAD, o Poder Judiciário em ações específicas, o Poder Legislativo, como bem ressaltado pelo senhor Advogado-Geral da União, que já está com projeto de lei discutindo a matéria hoje, e o entendimento que a Andef gostaria, e alerta que a Andef gostaria de trazer para os senhores ministros, para o plenário do Supremo Tribunal Federal, é que esse microsistema é estável, funciona, pode ser modificado, mas não há aqui uma justificativa que seja tão forte em nível de controle concentrado de constitucionalidade e da própria formatação do dispositivo para se dizer que há uma inconstitucionalidade chapada a requerer a atuação do Supremo Tribunal Federal. Uma das maiores aflições do administrado Marcelo Martins, Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Intelectual, dos procedimentos de registro, cuja média 28 de abril de mais de 2021. 11 anos para a patente, contados do depósito do pedido até a concessão, como deve ser feito permissa bem. Essa demora procedimental histórica do INPI fere a Constituição no seu artigo 578, porque não é razoável esperar 11 anos para que um processo administrativo que envolve tecnologia de ponta seja concluído. Cada patente concedida pelo INPI só tem um prazo. Associação Brasileira de Lawtex e Legaltex. O prazo está sempre na face do título, na carta de abril patente, de 2021. quando ela é concedida pela autarquia. Não há discricionariedade. O prazo de vigência e não o combate à pirataria que permite o investimento em novas fábricas, produtos e serviços. É o prazo de vigência que o BNDES leva em consideração para dar empréstimo. O período que antecede Luiz Augusto a Lopes concessão da Paulino, patente Associação é Nacional de Pesquisa direito. e Desenvolvimento das A Empresas solução desse Inovadoras. problema a solução 28 do problema de abril de 2021. Não passa por essa ação direta de inconstitucionalidade, mas apenas o transferirá para as empresas que já carregam o pesado fardo da inovação. Em última análise, é o parágrafo único do artigo 40 que traz segurança jurídica a um procedimento administrativo de deveras moroso. Por essas razões, é que a ANPEI pugna no mérito pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Criou-se nos últimos meses um movimento, uma verdadeira campanha em torno Associação da Brasileira da Indústria Elétrica e dirigida Eletrônica. exclusivamente para a indústria farmacêutica. 28 O de abril de objetivo 2021. é substituir medicamentos patenteados por genéricos, na venda para o governo. Isso sempre com forte apelo da pandemia. O pedido de liminar da PGR fala em 72 medicamentos. E o irônico é que nenhum deles é para a Covid-19. Poucos falaram que se a ADI 5529 for julgada procedente, na forma do voto do ministro relator, 72% das patentes de fármacos e 72% de biofármacos serão extintas ou perderão prazo significativo. Entendemos que a extensão dos prazos Gabriel de patente, Francisco Leonardo, no caso de demora Associação no exame, Interamericana de sim Propriedade uma obrigação Intelectual. claramente assumida pelo Brasil 28 de abril no de artigo 2021. 62.2 do Acordo TRIPS, e o seu descumprimento poderá acarretar sanções no âmbito da OMC. Data vênia elabora em equívoco o excelentíssimo relator quando afirma que a revogação do parágrafo único não violaria o TRIPS, pois o artigo 62.2 não é mencionado em nenhum momento de seu douto voto. Os números falam por si próprios. O setor terá Eduardo quase Teles 2.000 Pires patentes Halak, afetadas, CropLife além Brasil. de 553 pedidos, 18 deles, aliás, que já 28 de serão abril de concedidos 2021. eventualmente natimortos. Sobre a questão já aventada pelos meus pares ao longo dessa tarde, cumpre trazer um ponto que me parece central para a discussão, apesar de singelo. Não há extensão de prazo na lei brasileira. Há, sim, dois regimes diferentes que estabelecem prazos iniciais de contagem em momentos distintos. Agora nós vamos fazer uma pausa e vamos para o intervalo, mas na volta você confere as sustentações orais dos amigos da Corte que defenderam a constitucionalidade da norma e os votos dos demais ministros. Não saia daí, a gente volta já. Vinheta de intervalo, a escrita com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno.
À esquerda, com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e você acompanha as sessões plenárias que decidiram sobre a Lei de Patentes. Acompanhe agora as sustentações dos amigos da Corte que defenderam a inconstitucionalidade da norma. A cada ano que passa, Alan Rossi, Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS. Com arracionamento ou com a falta de opções mais toleráveis e eficientes de tratamento. E é por isso que hoje trazemos a voz às populações diretamente afetadas para dizer: a extensão automática e indeterminada do prazo de vigência das patentes no Brasil viola o direito à saúde de milhões de brasileiros e brasileiras. Além de constituir uma política mal formulada e de não ter paralelo em qualquer lugar do mundo, o parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial viola diversas normas constitucionais. Esse instituto, do parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial, de química fina, biotecnologia e suas especialidades. Mas eu queria aqui pontuar duas delas apenas. 28 de abril de 2021. Lugar, patentes no Brasil têm a data de domínio público postergada, mesmo que nenhum agente econômico ingresse no mercado enquanto dura o processo. Ou seja, mesmo que não haja dano, o agente econômico tem a prorrogação do termo de vigência da sua patente. E pior, a prorrogação de vigência de patente, mesmo que não haja nexo de causalidade. Se o agente econômico depositante for corresponsável pela mora administrativa, ele ganha prorrogação. É importante frisar o impacto Felipe Santa Cruz, Instituto Brasileiro de Propriedade Intelectual, que tem 20% de suas despesas com a compra de medicamentos. Também chama a atenção a contradição entre a fala da Advocacia Geral da União, com data máxima vênia, e a manifestação do Ministério da Saúde. A Constituição, ministra Rosa Marcos Weber, Vinícius Furtado vida, Coelho, Fábio abundância, vida com dignidade. A Constituição é um projeto de nação. 28 de abril de 2021. E é por isso que a Constituição, ministra André Mendonça, traz a função social da propriedade e especificamente no que tange a propriedade intelectual, a proteção do desenvolvimento do país e do interesse social a informar a interpretação de todos nós juristas. Se em momentos de normalidade afastar essa exceção, essa extensão patentária, especialmente sobre medicamentos e instrumentos de saúde, já é um dever constitucional, em momentos de pandemia como o que vivemos, ministro Dias Toffoli, é uma exigência ética. A Defensoria Pública da União vem a sustentação oral para defender o acesso à saúde. 28 de abril de 2021. É essa a razão de a Defensoria Pública da União figurar como amicus curiae. E partimos de uma premissa que nos parece insuperável, excelências, que é a seguinte: uma extensão inconstitucional do prazo de vigência das patentes conduz a uma indevida extensão de uma restrição à competição para a produção de medicamentos e, consequentemente, a uma alta artificial de preços que decorre naturalmente dessa restrição de competição. Após a extensa lista de sustentações dos amigos da Corte, o julgamento foi encerrado para a continuação no dia seguinte com o voto do relator, ministro Dias Toffoli, que entendeu ser inconstitucional a regra da Lei de Propriedade Intelectual. Para o ministro, a previsão normativa, embora travestida de prazo determinado, é, na realidade, uma regra arbitrária, que torna automática a prorrogação da vigência de patentes e possibilita a formação de monopólios por tempo indeterminado e excessivo, em clara violação a princípios constitucionais. O meu voto tem exatamente o título que Vossa Excelência acaba de anunciar, haja vista já 29 de abril de ter 2021. sido distribuído aos gabinetes e também já fiz chegar ao conhecimento público. Da inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9.279, que é o único e exclusivo objeto dessa ação direta. Os desdobramentos do parágrafo único do artigo 40 foram sintetizados por Eros Grau no parecer apresentado no processo, no qual consta que a norma questionada, cito, primeiro, prolonga injustificadamente
o privilégio de exploração exclusiva de produtos e processos industriais, em prejuízo de quantos possam concorrer como titulares da patente. Em seguida, o ministro Nunes Marques acompanhou o relator. Ele destacou a importância das patentes e finalizou dizendo que o prazo já existe e que já confere proteção. Em síntese, os direitos de propriedade intelectual merecem, sem dúvida, proteção constitucional, alinhados também à realidade internacional, mormente ao artigo 33 do TRIPS. Atrás do ministro, bandeiras do Brasil e do Piauí. Protege-se, assim, a proteção à inovação tecnológica, ao incentivo de investimento nacional e estrangeiro na produção científica, como ocorre em diversas empresas de alta tecnologia no país e no estrangeiro. Bem assim, o prazo de 20 ou 15 anos previsto no artigo 40 caput da LPI já confere tal proteção. Também na mesma linha de entendimento de Dias Toffoli seguiu o ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que a Constituição é clara quando concede privilégio temporário aos autores de inventos industriais. Obviamente, aqui acompanho Alexandre de Moraes, Sua Excelência em relação à adequação da via eleita, que é o primeiro tópico do seu 5 de maio de 2021. Mérito, presidente, e essa é exatamente a grande preocupação. Se, ao estabelecer no parágrafo único do artigo 40, um termo a quo, cuja imprevisibilidade de duração, por depender, esse termo a quo, da ampla discricionariedade do poder público, se essa imprevisibilidade, que depende tão somente do poder público, conceder aqui a verdadeira condição potestativa, porque ou o poder público concede ou não, senão esse prazo não começa a ser contado, se isso estaria em acordo com o inciso 29 do artigo 5º da Constituição, que estabelece a temporalidade. É importante essa fixação do inciso 29, porque o mandamento constitucional é muito claro. Após os votos do relator e dos ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes, o julgamento foi suspenso para a retomada no dia seguinte, com o voto do ministro Edson Fachin. E é o que você vai ver no próximo bloco. A gente faz agora um rápido intervalo e volta já já. Vinheta de intervalo, à esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Vinheta de retorno, à esquerda com letras em caixa alta, grandes julgamentos. Estamos de volta com o programa Grandes Julgamentos e hoje a gente está mostrando para você a discussão sobre o prazo de vigência de patentes no Brasil. Acompanhe agora o desfecho desse julgamento aqui na Suprema Corte Brasileira. Ao aderir aos argumentos do relator, o ministro Edson Fachin frisou que a propriedade do bem material protegido pela lei foi temporalmente limitada pela Constituição, em prestígio ao interesse público. Nesta ação direta de inconstitucionalidade 5529, o eminente ministro Dias Toffoli conheceu da ação e votou por sua procedência a fim de que se declare a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279 de 1996, reconhecendo-se o estado de coisas inconstitucional no que tange à vigência das patentes no Brasil. Sua Excelência proferiu, sem favor algum, um voto histórico em prol da ciência solidária e do desenvolvimento. Primeiro a divergir, o ministro Luiz Roberto Barroso enfatizou que não há na norma extensão indevida do prazo protetivo de patente, uma vez que a norma já vigora há 25 anos. Nós temos uma norma Luiz Roberto Barroso, ministro do STF. 25 anos, desde 1996, 6 de maio de 2021. Votada pelo Congresso Nacional, onde se discutem propostas de revogação ou de modificação dessa lei. Portanto, não verificando inconstitucionalidade patente, como não verifico, entendo que essa é uma matéria a ser deferida às opções do legislador.
Para a ministra Rosa Weber, a norma desconfigura o atributo de temporalidade da patente, ao possibilitar prazo indeterminado para sua duração. O caráter temporário Ministra Rosa Weber, vice-presidente do STF. Integra a própria estrutura conceitual da propriedade 6 de maio de 2021. Cujo assento constitucional emerge de modo inequívoco Atrás da ministra, estante com livros. Que acabei de citar, artigo 5º, inciso 29 da Constituição, ao assegurar privilégio temporário de utilização aos autores de inventos industriais. Seguindo o entendimento do relator, a ministra Carmen Lúcia enfatizou que o conhecimento não deve ser egoísta, mas sim generoso e colocado em benefício da humanidade. Verdadeiramente, aqui não se tem um direito que... Carmen Lúcia, ministra do STF. Mas há uma emanação, há um desdobramento, que é a capacidade criativa 6 de maio de uma de 2021. pessoa e colocá-la em benefício da humanidade. Por isso, incluído aqui, o que se tem na norma, no cotejo feito com os princípios e normas constitucionais, é exatamente que a incerteza em determinação que se estabeleceu a partir da norma do parágrafo único do artigo 40 faz com que, com todas as vênias da compreensão que concluiu o ministro Barroso, me leve exatamente ao mesmo entendimento exarado pelo ministro Dias Toffoli, vale dizer, este, aspas, privilégio temporário que a Constituição estabelece, acaba sendo tisnado, enodoado na minha compreensão, por uma indeterminação que faz com que não seja a norma dotada das características que a dotaria de legitimidade. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu a linha da maioria julgando procedente a ação. Ele apresentou dados de um estudo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo que embasou o seu voto. Em primeiro lugar, Ricardo Lewandowski, ministro do STF. De proteção de patentes no Brasil supera o de outros 6 de maio de países, 2021. num total de 30 jurisdições analisadas. Segundo lugar, o Brasil possui uma quantidade regular, ou seja, normal de avaliadores no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, quando comparado com as demais nações em desenvolvimento, o que indica possível falta de diligência dos requerentes das patentes e, quem sabe, também dos examinadores. Terceiro lugar, o dispositivo atacado impacta sobremaneira a saúde pública, a nutrição, a biotecnologia e, notadamente, o setor farmacêutico, sendo tão grave a distorção por ele provocada que o período protetivo de patentes de alguns medicamentos chegou no Brasil a superar 30 anos, situação que não encontra paralelo em nenhuma jurisdição estrangeira. Para o ministro Gilmar Mendes, a solução jurídica da norma não está de acordo também com os postulados da eficiência, da liberdade econômica e da defesa do consumidor. Parece-me que a norma optou Gilmar Mendes, ministro por uma do solução STF. Jurídica engenhosa, é verdade, mas 6 de flagrantemente maio de 2021. inconstitucional. Argumentando em pretensa demora do INPE, o legislador escolheu saída que ocasionou o aumento do prazo de proteção estatal da exclusividade, em detrimento da coletividade que aguarda a possibilidade de exploração comercial sem o pagamento de indenização pela exploração indevida, artigo 44 da lei questionada, submetendo-se ao regime concorrencial, incluindo a linha genérica de medicamentos. Quanto à demora do INPE de realizar a análise técnica dos pedidos de registros, cite-se matéria do jornal Folha de São Paulo, bem elucidativa, citando dados do TCU. Uma auditoria recente do TCU mostrou que a realidade está bem distante disso. A análise do órgão observou que, para fármacos, há uma demora média de 13 anos para a conclusão da análise de patente. Por causa do atraso, a exploração exclusiva de remédio dura, em média, 23 anos. O decano, ministro Marco Aurélio, disse que a proteção do prazo de exclusividade, a seu ver, é inadmissível e ofende os interesses da cidadania, que ficam em segundo plano. Sou favorável à concorrência. Marco Aurélio, ministro do STF. Isso é que garante ao cidadão opção. 6 de maio de 2021. Isso é que garante ao cidadão preços razoáveis. Quando se tem, com essa projeção, podendo chegar a 20 e tantos anos,
há 30 anos, né? A exclusividade não se pode cogitar de opção. E aí, evidentemente, os interesses da cidadania ficam em segundo plano. O presidente da Casa, ministro Luiz Fux, seguiu a divergência na posição de Luiz Roberto Barroso de que a norma que possibilita a prorrogação da concessão de patente por prazo indeterminado é incompatível com a Constituição. O que se verifica ministro no Luiz caso Fux, presidente do STF. Digamos assim, eu já agregando todos os fundamentos 6 que foram de maio aqui de 2021. trazidos, que, digamos assim, convergem para o meu entendimento, mais precisamente também o entendimento esposado pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É que a Constituição Federal, ela assegura a duração razoável dos processos judiciais e dos processos administrativos. E há uma regra de supradireito que o cidadão não pode ser prejudicado pela inércia, pela inação e pela morosidade do poder público. Por decisão majoritária, o plenário do STF declarou inconstitucional o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial que possibilitava a prorrogação à vigência de patentes no país. Para o tribunal, a possibilidade de prolongamento dos prazos de patente permitida pela lei fere os princípios da segurança jurídica, da eficiência da administração pública, da ordem econômica e do direito à saúde. No dia 12 de maio, a sessão foi inteiramente dedicada à modulação dos efeitos da decisão. O plenário decidiu que as patentes de produtos e processos farmacêuticos e equipamentos ou materiais em uso de saúde já concedidas não terão mais o prazo estendido previsto no parágrafo único do artigo 40 da Lei de Propriedade Industrial. A declaração de inconstitucionalidade do dispositivo não alcança, entretanto, outras patentes já concedidas e ainda vigentes em decorrência da extensão do prazo e passa a produzir efeitos a partir deste julgamento. E o Grande Julgamentos fica por aqui, mas você pode rever este programa no nosso site tvjustiça.jus.br. Se preferir, no nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. Até o próximo programa. Tchau. Créditos finais, direção Bárbara de Alencar. Cabelo e maquiagem Kellen Rosa Matheus. Figurino Thalita Oliveira. Apresentação Alexandre Matura. Roteiro e edição de texto Luciane Chaves. Cinegrafia Jefferson Martins. Assistência técnica Paulo Roberto. Edição de pós-produção Rafael Duarte. Videografismo Leonardo Veloso. Audiodescrição visual de roteiro Kainan Leão. Narração Valmir Nascimento. Núcleo de programação Razoasa. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça. Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2022.